Graça e paz sejam multiplicadas sobre as nossas vidas, meus irmãos. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor para nós, a partir da leitura do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Segundo o antigo ditado que já foi atribuído a um sem número de pensadores, de Platão a Abraham Lincoln, passando por Maquiavel, se você quer conhecer o caráter de alguém, dê poder a essa pessoa. Eu iria mais longe. Basta oferecer a quem não tem poder uma chance de obtê-lo. Ou, do outro lado, basta ameaçar tirar o poder de quem tem. E aí você já vai ver gente capaz de mentir, bajular, trair, abrir mão de princípios, negar a fé e até matar. É por isso que é tão comum que a atividade política seja dominada por gente não muito escrupulosa, vamos dizer assim. Porque exercem a atividade política como uma busca pelo poder em si mesmo e não uma busca pelo bem público. E como brasileiros podemos até pensar que essa mentalidade de poder a qualquer custo seja uma exclusividade nossa. Porém, a verdade é que esta prática é mais velha do que andar para frente. Nós a encontramos, por exemplo, na turbulenta ascensão de Roboão ao trono de Jerusalém, sendo confrontado por um povo insatisfeito, desafiado por um rival ganancioso e aprendendo a duras penas que o poder pertence a Deus e Ele o dá a quem Ele quiser. Vamos fazer a nossa leitura, 1 de Reis capítulo 12, nós leremos até o versículo 24, diz assim a Escritura Sagrada: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar. Veio Jeroboão com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Roboão lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? E os idosos então lhe responderam: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E falou ao povo segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor,
para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. E então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. E assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, queremos pedir ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito nos ilumine o coração, de maneira tal que a luz que já está presente na Tua Palavra nos alcance sem nenhum impedimento, iluminando as nossas vidas, nossas mentes, para que, transformados por esta luz, possamos viver para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, com a morte de Salomão, havia uma expectativa natural de que seu filho Roboão assumisse o trono. E foi assim mesmo que aconteceu em Jerusalém. O capítulo anterior termina dizendo que Salomão morreu e seu filho Roboão reinou em seu lugar. Agora, parece que as tribos do norte de Israel não compareceram à celebração do novo rei lá em Jerusalém, na capital, sinalizando, portanto, que não estavam dispostos a dar apoio incondicional à continuidade da dinastia de Davi. Nesse texto, como em muitos outros da Escritura, quando diz aí todo Israel, no versículo 1, no 3, no 16, significa, na verdade, os chefes e príncipes do povo agindo como seus representantes. É essa liderança que pediu uma audiência com o rei em Siquém, depois da sua coroação em Jerusalém. Siquém, o lugar onde Josué tinha unido todas as tribos de Israel para renovar a aliança com Deus. A gente fez esse relato lá em Josué 24. E Roboão, sabendo disso, certamente pensou que isso era um excelente sinal. Afinal de contas, aquele lugar tinha uma história. Mas ao chegar lá, ele descobre que, na verdade, aqueles líderes queriam aproveitar a mudança de trono, a troca de monarca, para negociar os termos da sua participação no seu reinado. Então, em nome das tribos do norte, esses homens se queixam dos pesados tributos e trabalhos a que estavam obrigados pela administração anterior de Salomão. E eles então apresentam uma contraproposta. O versículo 4 aí diz: alivie a dura servidão que o teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Uma condição. Roboão foi pego de surpresa com essas exigências, então ele pede um prazo para responder, um prazo de 3 dias, aí no versículo 5, e busca então conselho
de dois grupos distintos: os idosos e os jovens. Anciãos aí no nosso texto, essa expressão designava um cargo ou um ofício já muito bem estabelecido e muito bem respeitado em Israel. Desde os tempos de Moisés nós vemos esse grupo. Eles eram aqueles homens mais experientes, maduros, que já haviam demonstrado a sua sabedoria na vida comunitária. Com certeza, foi neste modelo de liderança que os apóstolos se basearam para estabelecer o governo das igrejas locais. Como os irmãos bem sabem, presbítero é a palavra grega para anciãos, e aparece lá a partir do livro de Atos e também nas cartas apostólicas. Mas como se não se bastasse tudo isso, todo esse peso que o conselho dos anciãos tinha, nesse caso, ainda se tratava de um grupo seleto de anciãos, diz o nosso texto aí, que eles serviam de conselheiros do próprio Salomão. Então não era nem qualquer grupo de anciãos. E o que é que eles dizem ao rei? Eles dizem o seguinte, que Roboão deveria atender à solicitação que o povo havia lhe feito. E a expressão aí do versículo 7 que eles usam é muito curiosa, porque eles dizem assim: se você for servo deste povo, este povo vai se tornar servo seu para sempre. O que significa isso? Significa o seguinte: se o rei se sujeitasse à vontade do povo naquela questão, ou seja, aliviasse as cargas de trabalho e de impostos, então eles também se sujeitariam ao novo rei de uma vez por todas. E na verdade, meus irmãos, nem seria tão difícil assim tornar o governo mais leve. Salomão tinha sido um governante empreendedor. Ele tinha feito grandes obras por todo o reino, especialmente na capital, Jerusalém, e por isso havia exigido muito do povo, que desde sempre é quem paga a conta daquilo que os governantes fazem, não é mesmo? E portanto, então, o que eu quero dizer é que seria muito fácil para o novo rei atender aquele pedido, reduzir a carga de serviços e de impostos, ganhar a confiança e a simpatia do povo e assim reinar tranquilamente. Porém, Roboão não levava muito jeito para ser servo, para servir. Ele queria mesmo era mandar, ele queria mesmo era ser servido. E por isso, então, ele não se agradou do conselho que os anciãos lhe deram. E foi procurar alguém que pudesse lhe dizer aquilo que ele já queria ouvir. E aí então ele encontra no grupo dos jovens que, diz o texto, tinham crescido com ele. Quem sabe filhos de membros da corte em Jerusalém, talvez até seus meios irmãos, filhos das centenas de esposas que Salomão tinha. E na verdade, meus irmãos, Roboão aqui já deveria ter cerca de 41 anos, então não se trata aqui de meninos, né, na idade. Talvez até o uso do termo jovens aqui pelo nosso autor indique muito mais a falta de maturidade deles, como se ele dissesse assim: Roboão foi tratar com uns moleques ali. E foi isso mesmo. Esse novo grupo, esse grupo de jovens, tinha uma visão oposta à visão que aqueles anciãos tinham trazido. Para eles, Roboão deveria responder ao pedido do povo, mostrando quem é que manda e mostrando quem é que serve. E aí do versículo 10 ao 11, eles dizem basicamente o seguinte, colocam na boca do rei, né? Meu dedo mindinho é mais largo que a cintura do meu pai. Meu pai castigou vocês com açoites, mas eu vou castigar vocês com escorpiões. Escorpiões aqui não é literal, era um tipo de chicote mais cruel, que tinha pontas, às vezes de metal. Então, quando ele era usado, rasgava a carne de quem recebia esses açoites. Também não é literal que os israelitas trabalhavam debaixo de açoites. A questão mesmo, o que ele quer dizer, o que eles querem que o rei diga é: meu reino será ainda maior do que o do meu pai Salomão, e por isso eu vou exigir muito mais de vocês. Essa é a ideia. E ao terceiro dia, como combinado, o rei se reuniu com os líderes do povo e, diz o versículo 13, desprezando o conselho dos anciãos, ignorando o clamor do povo, dá uma dura resposta, é assim que o autor nos descreve.
Resposta que lembra a resposta que Faraó deu a Moisés, lá em Êxodo 5, endurecendo as condições de trabalho que os escravos hebreus tinham lá no Egito, né? A fala do rei aí no versículo 14, se você reparou na nossa leitura, ela é muito centrada nele mesmo, né? Eu farei isso, eu farei aquilo, tentando transmitir um pulso firme, tentando transmitir autoridade. Contudo, para nós que conhecemos o que tinha acontecido nos 3 dias anterior, nós percebemos que é uma cópia exata do que ou quase exata do que os amigos tinham dito para ele falar. E o autor então está nos mostrando sutilmente que o rei, na verdade, é marionete da opinião da galera. Apesar de parecer tão cheio de si. Meus irmãos, nós temos então em Roboão uma ilustração viva do insensato, que o pai dele, Salomão, tanto fala lá no livro dos Provérbios. Provérbios 13:10, por exemplo, diz assim: a soberba só gera discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então Roboão talvez devesse ter passado mais tempo conversando e ouvindo seu pai, do que curtindo com seus amigos. Mas além disso, além dessa insensatez, a atitude dele foi claramente a de um déspota. Naquele modelo que os monarcas e imperadores da antiguidade, considerados divinos, muito acima dos meros mortais, a quem podiam oprimir impunemente, esse é o modelo que ele está tentando seguir. E fazendo isso, ele se afasta da imagem que Deus mesmo traçou para os governantes do seu povo, quando ele chamou Davi, lá em 2 Samuel 5:2, para pastorear Israel, não para pisar nele. Em última instância, na verdade, os líderes do povo de Deus devem tomar como modelo o próprio Senhor, que se identifica, lá no Salmo 23, no Salmo 80 também, se identifica como pastor do seu povo, o próprio Deus, cuidando, alimentando, guiando, protegendo. É assim a liderança segundo Deus. O Senhor Jesus fala disso de maneira muito clara, lá em Marcos 10, dizendo assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o modelo. De todo modo, meus irmãos, a contraproposta intransigente do rei provocou uma resposta irada da parte dos líderes das tribos do norte. E aí no versículo 16, então, está a reação deles. Eles dizem: que temos nós com Davi? Cuida da tua casa, Davi. Em outras palavras, nós não seguiremos mais a dinastia de Davi, nem vamos mais sustentá-la com os nossos serviços e nossos tributos. E eles ainda acrescentam: cada um para a sua tenda. Ou seja, as negociações estão encerradas. Lendo o texto, essa reação até que era bem previsível. No entanto, o rei foi pego de surpresa. Na sua tolice, na sua altivez, ele pensou que tinha tudo sob controle. Pensou que tudo já estava dominado. Tanto que, como você certamente notou, em nenhum momento Roboão consulta o Senhor sobre o que ele deve fazer. E na verdade, até aqui ele ainda não entendeu a gravidade da situação. Ele envia Adorão para negociar. Adorão, diz o texto no versículo 18, era superintendente daqueles que trabalhavam forçados. O texto não deixa claro qual era a missão do Adorão, se era convencer os príncipes rebeldes a voltarem atrás, quem sabe até oferecendo condições melhores de trabalho, já que a queixa girava exatamente em torno disso, ou se o objetivo dele já era implementar as condições mais duras que o rei havia anunciado. Seja como for, o resultado não poderia ter sido pior. O povo ficou tão ofendido com a presença ou com a proposta que o Adorão levou, que o matou apedrejado, ali mesmo.
E o próprio rei, diz o texto, escapou por pouco. Ele teve que subir no seu carro, ou na sua carruagem, melhor traduzindo pela NVI, e fugir para Jerusalém. Então, com o motim das tribos do norte, Roboão estava reinando agora apenas sobre a tribo de Judá, diz o versículo 20, que na verdade era a sua própria tribo de origem, e que, por assim dizer, era a tribo que estava no comando desde a ascensão de Davi, seu avô. E, na verdade, a despeito das diferenças históricas com a dinastia de Davi, a tribo de Benjamim também fechou com Roboão. No versículo 21 acrescenta, então são duas tribos, Judá e Benjamim. Benjamim talvez tenha decidido ficar com a dinastia de Davi, porque isso garantia a sua proximidade com o poder. Jerusalém, a capital, ficava não em Judá, mas em Benjamim. E aí, então o rei chega a Jerusalém, versículo 21, e convoca um exército de 180 mil homens. E o texto ainda diz que eles eram capazes, eram hábeis na guerra. E o objetivo então do rei era submeter pela força o movimento separatista das 10 tribos rebeldes, das 10 tribos do norte. Ele estava então disposto a deflagrar uma guerra civil para poder recuperar aquilo que ele via como seu direito. E o fato, meus irmãos, é que o conflito estava escalando rapidamente, porque do outro lado, os rebeldes também começaram a se organizar. Diz o versículo 20 que eles prepararam uma nova assembleia, e nessa nova assembleia eles coroam Jeroboão como o seu rei, o rei de Israel, o rei das tribos do norte, daquelas 10 tribos que haviam rejeitado Roboão e a dinastia de Davi. Agora, quem é esse Jeroboão que foi coroado? Bom, o capítulo 11 nos apresenta esse personagem, essa figura. Quando Salomão multiplicou as suas esposas pagãs e começou a idolatrar com elas, fizemos a exposição dessa passagem alguns meses atrás. Quando Salomão pecou então com a sua idolatria, Deus anunciou a sua sentença. Capítulo 11, versículo 11 diz assim: tirarei de ti este povo, este reino, e o darei a teu servo. Porém, por amor de Davi, não o farei nos teus dias, nem tirarei o reino todo. Então, Deus enviou esse mesmo profeta, Aías, até Jeroboão. É aí que esse personagem aparece. E até então ele era apenas um servo de Salomão, como a profecia já anunciava. Ele estava encarregado pelo próprio Salomão das obras que estavam acontecendo no reino, das muitas obras que Salomão tinha. E Aías então procura esse Jeroboão para lhe dizer que Deus haveria de tirar o trono do filho de Salomão e entregar a ele, Jeroboão. E a partir do momento em que ele ouve essa profecia, a partir daí, Jeroboão se transformou no mais ambicioso adversário de Salomão. E agora, com a morte de Salomão, o mais ambicioso adversário do seu filho, Roboão. É por isso que no começo da nossa leitura, da nossa história aqui, o versículo 2 e 3, fala de Jeroboão, filho de Nebate, no Egito. Ele estava lá fugindo de Salomão, que havia reprimido duramente as suas investidas contra o seu trono. E é por isso também que assim que ele soube da morte de Salomão e da reunião agendada, para tratar das condições pelas quais Roboão reinaria sobre as tribos do norte, assim que ele soube disso, ele retornou imediatamente para acompanhar muito de perto o que estava acontecendo. Claro, ele percebeu que a inexperiência de Roboão era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada de finalmente tomar aquela porção do reino que a profecia disse que era dele. Aliás, a menção ao seu nome à frente da comissão de líderes, tanto no versículo 3, ele é mencionado no 2, e no 3 diz que ele veio com a congregação. Então, quer dizer, ele aparece antes da própria congregação que ia falar com Roboão. E depois no versículo 12, veio, pois, Jeroboão e todo o povo. Essas duas vezes em que ele é mencionado antes do próprio povo que está ali, daquela comissão de líderes que está ali para questionar as medidas de Roboão,
já nos diz que ele estava liderando esse movimento separatista. Então ele está por detrás disso, e é muito possível que ele já estivesse por detrás disso desde o Egito, mexendo os pauzinhos, quem sabe. Certamente ele fazia parte, ele usava como sua propaganda eleitoral o fato dele ser recipiente dessa profecia, não é? Ele também podia usar a seu favor o fato de que ele mesmo era efraimita, ou seja, ele era da tribo de Efraim, uma tribo que, além de ser muito importante no reino, na parte do norte do reino, era a tribo que tinha uma liderança, uma proeminência política, religiosa e militar, antes da monarquia começar, lá no tempo de Josué e dos juízes. Mas assim que a monarquia começa, ela se concentra em Benjamim, Saul, e depois em Judá, Davi e Salomão. E com a transferência da sede do reino para Jerusalém, aí é que Efraim ficou de escanteio mesmo. Então tudo isso fazia parte do caldo aí que Jeroboão podia mobilizar para fazer com que o seu nome parecesse muito interessante para aquelas tribos revoltosas. Quem sabe ele até tenha usado o seu retorno do Egito a seu favor. Afinal de contas, foi do Egito que Moisés veio para libertar o povo, não é? Então, tudo isso podia fazer parte do seu nome aí. E o cisma então se tornou definitivo. As 10 tribos do norte veem então em Jeroboão a alternativa que eles queriam ao reinado de Roboão, filho de Salomão, um reinado que eles viam como opressivo. Então no versículo 20 diz que eles fizeram Jeroboão rei sobre todo Israel, separando-se assim de Judá e Benjamim, as 2 tribos mais ao sul, que continuaram sob o reino de Roboão na dinastia de Davi. Ou seja, o reino do sul, com o seu rei, 180 mil soldados. Mas o reino do norte também já tinha o seu rei, e podia muito bem arregimentar soldados, o que significa que o povo de Deus estava na iminência de uma guerra civil entre o novo rei de Judá e o novo rei de Israel. E é neste momento então que Deus envia o profeta Semaías para falar ao rei Roboão e às 2 tribos que o seguiam. Então do versículo 22 em diante aparece esse novo personagem, Semaías, para falar ao rei Roboão, ordenando que eles não atacassem os seus irmãos em Israel, e que cada um voltasse para a sua casa. E ele acrescenta, em nome de Deus, eu é que fiz tudo isso, disse o Senhor. Eu é que fiz tudo isso. Com essa palavra, então, o rei e seus soldados voltam para os seus lares, e no decorrer da história ainda haverá muita guerra entre Judá ao sul e Israel ao norte, mas não naquele dia. Naquele dia, o verdadeiro rei de Israel tinha falado. Quem o desafiaria? O verdadeiro rei de Israel havia agido. Quem o impediria? Ninguém. Mas, a bem da verdade, o autor já tinha nos alertado lá no versículo 15, quando ele diz assim: este acontecimento, e aqui literalmente é esta reviravolta, a Nova Almeida Atualizada traduz melhor isso, esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que ele tinha dito por intermédio de Aías a Jeroboão. Então, meus irmãos, isso quer dizer que o fator determinante ali não foi sorte, azar, destino, estratégia política, jogo político, tamanho de exército, nada disso. Foi o Senhor executando aquilo que ele havia dito que faria. É isso que determinou toda a situação ali. Mas então quer dizer que Jeroboão e Roboão eram apenas marionetes manipuladas pelas mãos divinas e, quem sabe, até inocentes? Pobres almas inocentes? Não, de modo algum. Ambos agiram de acordo com seus próprios corações pecaminosos. Ambos estavam movidos com sua própria ambição, seu próprio orgulho, sua própria cobiça e arrogância.
Entretanto, nada do que eles fizeram estava fora do alcance da providência de Deus, que conduz todas as coisas, todas mesmo, segundo o seu propósito. Sobre a providência divina, assim ensina a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 5. Pela sua muito sábia providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus governa. Contudo, continua a confissão, pela mesma providência, Deus ordena que essas coisas aconteçam conforme a natureza das causas secundárias. Deus é a causa primária para tudo, mas Ele usa causas secundárias. Neste caso, usou esses homens com suas próprias motivações, mas continua a confissão, de modo que a pecaminosidade dessas transições procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo, justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. E meu irmão, se você acha difícil entender isso, bem-vindo ao clube. Há séculos, a relação entre a humana e soberania divina é um dos tópicos mais debatidos da teologia cristã. E na verdade, meus irmãos, o que aquieta o nosso coração não é compreender como operam essas coisas, mas pelo contrário, o que aquieta o nosso coração é saber que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então creia nisso e descanse. Se isso escapar um pouco da sua compreensão, não tem problema, não escapa da providência divina. Em todo caso, talvez seja útil meditar no caso da crucificação de Jesus de Nazaré, porque Judas o traiu, Herodes o condenou injustamente, Pilatos mandou executá-lo covardemente, cada um agindo de livre e espontânea vontade, movido pelas suas cobiças, interesses e incredulidade. Porém, a Escritura reconhece lá em Atos 4, 28, na oração da igreja, que cada um deles cumpriu o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. Aliás, ao se referir a Roboão como filho de Salomão, no versículo 21 e 23, aí, o escritor sagrado nos lembra de que, ainda que não tivesse demonstrado nenhuma das qualidades dos seus ilustres antepassados reais, Roboão tinha sim o direito de governar sobre todo Israel. Não apenas porque essa era uma regra de sucessão comum nas monarquias da antiguidade, mas porque Deus prometeu que estabeleceria para sempre o trono de um descendente de Davi. Essa promessa do Senhor está lá em 2 Samuel 7,13. Deus prometeu isso. A descendência de Davi permaneceria no trono. E na sua providência, o Senhor de fato estabeleceu o trono e o reino eterno de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Davi. Um rei de quem Roboão e Jeroboão não passam de sombras. Sim, igreja, Jesus é o rei que, em vez de exigir de nós trabalhos forçados, fez ele todo o trabalho por nós, que teve sua carne rasgada por chibatadas e açoites, para que o seu povo, para que nós fôssemos poupados. Ele carregou sobre si a nossa pesada carga de pecado e agora nos convida a tomarmos sobre nós o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Por sua obra, meus irmãos, nós encontramos alívio e descanso para as nossas almas. Jesus, queridos, é o Rei que, por meio da sua morte e ressurreição, derrubou a parede de separação, a inimizade, diz Paulo, lá em Efésios 2,14, e agora, pela pregação do Evangelho, reúne gente de todas as tribos, povos e raças num só povo, até que haja um só rebanho e um só pastor.
Jesus é o rei enviado pelo Senhor para estabelecer o reino de Deus na terra. E por isso, como ele mesmo disse, quem o rejeita, rejeita aquele que o enviou, João 13:20. De modo que quem não o receber com alegria, quem rejeitar a sua vontade e o seu governo, quem desprezar sua palavra, não entrará no reino dos céus. Jesus, meus irmãos, é o rei que aceitou ser, literalmente, servo dos seus servos. Pois a si mesmo se esvaziou e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 7 ao 11. Algumas aplicações e lições do texto para nós, meus irmãos. Em primeiro lugar, a nós, como brasileiros em geral, que aprendemos por esse texto que as malignas ambições que mantêm o nosso povo na miséria não são uma invenção brasileira, não são uma exclusividade da esquerda ou da direita. Pelo contrário, existem desde a antiguidade. Então, oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor para que Ele levante pessoas que desejem usar o poder para o bem comum e não para satisfazer os seus egos, para encher suas contas bancárias. Oremos ao Senhor. Num país cuja Constituição declara que todo o poder pertence ao povo, orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, como Paulo nos ordena na primeira carta ao Timóteo, em última instância significa orar pelo povo, orar pelo bem do povo sofrido, a despeito de quem sejam os governantes, partidos ou ideologias da vez. Oremos pelo povo brasileiro. Também uma aplicação para nós, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, diretorias de sociedades internas, coordenadores de departamentos e demais líderes da igreja. Liderança cristã, meus irmãos, é serviço e não dominação. É o apóstolo Pedro quem nos conclama na sua primeira carta, capítulo 5, pastoreiem o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas pelo exemplo. Lembremos, meus irmãos, qualquer que seja o nosso cargo, a nossa função na igreja, o rebanho tem dono, e a este dono todos nós prestaremos conta. E já que estamos no mês da família, o texto tem uma aplicação direta nesse sentido aos maridos e pais, como eu, chamados pelo Senhor para liderar os seus lares. Liderar, meus irmãos, é servir. Ser o cabeça não significa ser o manda-chuva. Sim, a última palavra é nossa, mas ela nunca deve ser uma dura resposta, não deve ser dita com motivações egoístas, num tom arrogante, não deve ser intimidadora, abusiva. Pelo contrário, a nossa liderança deve apontar para Cristo. E assim deve ser uma liderança que manifesta amor, cuidado, que promove o crescimento emocional e espiritual, que cativa pelo exemplo, pela fé viva. Lembremos disso em nossos lares. O texto também ensina sobre a busca da sabedoria. E aqui para todos nós a aplicação. Procuremos nos cercar de pessoas sábias e não de bajuladores que só dizem o que a gente quer ouvir. Quantas vezes não vemos governantes tomando decisões que são obviamente tolas, e aí a gente se pergunta, mas não tinha ninguém do lado para dizer, para que está feio? A gente faz essa pergunta, né? Mas puxa vida. Pois muitas vezes nós incorremos no mesmo tipo de erro, ao cultivarmos relações apenas com quem pensa igual a nós, ou com quem vai ficar massageando o nosso ego, respondendo sim, você está certinho, você é o cara. Isso é insensatez. Uma das bênçãos da comunhão cristã, inclusive,
é que nela a sabedoria do Espírito e da palavra está presente. Agora, se você se mostra alguém difícil, que não aceita crítica ou correção, então você se torna, digamos assim, impermeável a esse ambiente de sabedoria espiritual e acaba podando o seu próprio crescimento espiritual. Insensatez. E aqui novamente temos uma aplicação especificamente às famílias. Estamos no mês da família, por isso o meu esforço. Afinal de contas, meus irmãos, é público e notório que os mais jovens acabam preferindo ouvir seus amigos, que muitas vezes nem são crentes, do que seus pais. E com a multiplicação ao infinito de influenciadores nas redes, aí é que a coisa desandou de vez. Então, jovens e especialmente adolescentes, ouçam o conselho deste pastor, se bem que não é um pastor muito jovem, né? mas que fala a vocês da parte de Deus. Ouçam, aprendam a ser surdos para vozes agradáveis, mas que conduzem a caminhos de morte. Aprendam a ser surdos para algumas pessoas. Busquem conselho de quem vocês sabem que ama a Deus e que ama vocês também. Busquem conselho daqueles que já têm uma caminhada com Deus, que já têm experiência com Deus e que pode ajudar vocês a caminharem na mesma direção. E se você tem pais que são assim, então não despreze essa grande bênção que o Senhor lhe deu, fazendo com que você nascesse numa família crente. Ouça os seus pais, ouça seus irmãos na fé. E uma última aplicação para todos nós. Nossas circunstâncias, meus irmãos, são sempre incertas. O que hoje parece garantido pode sofrer uma reviravolta e amanhã estar perdido. O que agora parece caótico, numa reviravolta, agora à noite, pode estar resolvido. A vida é assim. Quem de nós nunca experimentou esse tipo de situação, de reviravolta? As coisas acontecem assim. Então, não permita que a sua esperança e a sua alegria estejam atreladas. Não permita que elas dependam demais das circunstâncias e nem da sua limitada capacidade de avaliação delas. Um cântico antigo dizia: não olhe as circunstâncias. Aprenda a depender e a confiar somente em Deus. Ele reina acima das circunstâncias humanas, acima de todos os planos e ideias humanas. Ele é mestre em virar de ponta cabeça os planos e as certezas dos homens. E na sua providência, como vimos, Ele conduz todas as coisas para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Então, submeta-se com fé ao trono da graça. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos cantar, meus irmãos, Sempre Vencendo, o hino de número 49. Cantemos com alegria e confiança no Senhor.